Pega aí o código. Vem pro lado de cá, Adalto. Chega aí, chega aí. Alguém tem a canetinha pra emprestar aí? Tem, Sama? Canetinha sobrando. Caneta. Aqui. Pronto. Foi. Vamos lá. Vou marcar o código junto contigo agora. Já vou te avisando. Com certeza você já leu esses artigos aqui, já viu várias discussões dentro de cada artigo. Eu vou cortar várias. Primeira coisa, eu quero que você veja lá em cima, ó. Você está no livro 1 das normas processuais civis, no título 1 das normas fundamentais e aplicação das normas e no capítulo 1 das normas fundamentais. Então é sempre assim, gente, ó. Livro, título, capítulo. Livro, título, capítulo. Lembrando que a gente está na parte geral do código. Depois você vai ter uma parte especial do código. Então, as partes do código, geral e especial, se dividem em livro, título, capítulo. Bom, o título único é dividido no capítulo 1, nas normas fundamentais do processo civil. Vira a página. Procura o próximo aí. Depois você tem o capítulo 2, da aplicação das normas processuais. Terminou, já vira o livro 2, tá vendo? Então, ou seja, o capítulo 2 é do artigo 13 ao 15. O que eu já quero que você tenha em mente? Aqui no iniciozinho, quando está assim, ó, título único, não está assim, das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, divide em duas partes. Onde está normas fundamentais, bota artigo 1º ao 12. Onde está a aplicação das normas processuais, bota artigo 13 ao 15. Começar a saber o artigo de cabeça, onde está no código. Para quando bater na prova, pum, isso aqui é artigo tal, isso é a resposta. Então, a primeira parte do código são dois bloquinhos para estudar, dois capítulos. 1º ao 12, as normas fundamentais. 13 ao 15, aplicação das normas. Vamos lá. Das normas fundamentais do processo civil. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse código. Vamos lá, isso aqui é novidade do CPC 2015, não tinha no 73. Qual é o parâmetro referência de interpretação do CPC? A Constituição. Então anota aí, parâmetro de interpretação do CPC, Constituição Federal de 88. Você vai interpretar o CPC à luz do que está previsto na Constituição. Aí vem cá, vem comigo. Mas, Sobral, isso me parece um tanto óbvio. Mais uma vez, vamos lembrar de razões históricas. O CPC anterior era de que ano? 73. Plena ditadura militar, certo? Qual era a Constituição vigente à época? Vamos lá. Aula de Constitucional, eu já te ensinei isso. 773. Emenda Constitucional 1 de 69, certo? Plena ditadura militar, concorda comigo? Tinha a Constituição de 67, depois teve a emenda 1 de 69, que praticamente reformou tudo, que alguns consideram uma nova Constituição. Aí você fala assim, mas Sobral, o CPC de 73, ele já não era interpretado à luz da Constituição? Vamos ver se a Constituição de 69 tinha a mesma força normativa do que a Constituição de 88. Com certeza você já estudou em História do Brasil, alguma vez na sua vida, os atos institucionais da ditadura militar. O famoso e sangrento AI-5. Peraí, que sistema normativo era esse, em que, na verdade, quem mandava no sistema era a Constituição ou os atos institucionais? Os atos institucionais. Então, primeira coisa, a Constituição mal estava no topo do sistema. E outra, será que a Constituição de fato era levada a sério? Pergunte aos seus pais, ou ao vovô, seja lá quem for, dependendo da idade, se algum deles já entrou com uma reclamação trabalhista para exigir do seu empregador direito à colônia de férias. Porque direito à colônia de férias é um direito previsto na Constituição. Eu quero que você me diga um da sua família que já conseguiu esse direito. A Constituição era uma mera referência do sistema. Ela não tinha a seriedade, a força normativa que você tem hoje. Então, conclusão, pensa comigo. Se a Constituição era um negócio jogado meio de lado, você interpretava o CPC da época à luz da Constituição? Não, você usava o próprio CPC. Era chamada Era dos Códigos. O código era o mais importante. Hoje, você tem uma releitura disso. Peraí, o código é importante, mas ele tem que ser interpretado à luz do quê? Da Constituição. Então, você entendeu o porquê do artigo 1º? Porque no CPC anterior
editado em 73, você não tinha uma Constituição com força normativa como a atual. Então, por isso eu estou explicando a razão de ser do dispositivo para você entender e não esquecer. Então, de novo, para fechar o artigo 1º, a única coisa que você tem que saber, quando você interpretar o CPC 2015, o seu parâmetro de interpretação, a sua referência é a Constituição de 88. Beleza? Ok. Vem comigo com o artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte... Vamos lá. Começa por iniciativa da parte. Qual é a característica da jurisdição que está ali no quadro? Inércia. Anota. Inércia. E se desenvolve por o quê? Impulso oficial. Ou seja, uma vez iniciado o processo, o Estado juiz dá andamento. Se quiser anotar aí, uma vez iniciado o processo, o Estado juiz dá andamento. Vamos lá, vamos conversar. Aqui, ó. No CPC anterior, a gente tinha uma regra que era uma exceção a isso. Como assim uma exceção? Era um processo que não iniciava por iniciativa da parte. Que era um processo específico lá de inventário ou testamento, que você nunca via na prática acontecer. Essa norma não foi trazida para o CPC de 2015. Só que quando você vai, por exemplo, entrar na fase de execução, vamos lá, execução, gente, é a fase de dizer o direito ou satisfazer o direito? Satisfazer o direito, é materializar aquela decisão. Você pode, por exemplo, ter uma obrigação de pagar ou uma obrigação de fazer. Gente, o exemplo aqui é o mais simples do mundo. Obrigação de pagar é, vamos lá, vamos botar aqui, Sobral, pague a Samaine R$5. Isso é a decisão. Então, eu tenho que pegar R$5 aqui da minha carteira e entregar para a Samaine. Vamos dizer que a sentença condenou Sobral a pagar R$5 a Samaine. E aí, no que sai a sentença, o juiz automaticamente manda pagar e se a Samaine não pagar, ele inicia a execução? Não. Quando é fase de pagamento, depende de requerimento do credor. O código fala isso. Então vamos lá. Se depende de requerimento do credor, está seguindo a lógica de depender de provocação da parte. Só que, quando você vai falar em obrigação de fazer, é diferente. Exemplo, o meu problema com a Samaine não é isso aqui não. O meu problema com a Samaine, sabe o que é? É que eu tenho que dar aula para ela. Eu fui contratado para ela, para poder dar 10 aulas para ela. E no meio do caminho eu desisti. E ela fala assim, eu quero que o Sobral me dê as 10 aulas. Então ela não entrou com uma ação judicial contra mim para me cobrar dinheiro, não. Ela me cobrou alguma coisa que eu faça. O que ela quer que eu faça? Que eu dê as 10 aulas. E você vê comigo que quando é obrigação de fazer, o juiz pode iniciar a execução de ofício. Então o que eu quero te mostrar? Quando ele fala aqui, ó, salvo as exceções previstas nesse código. O processo começa por iniciativa da parte e desenvolve por impulso oficial. Faz execução de pagamento. Começa por iniciativa da parte e desenvolve por impulso oficial. Agora, faz execução de obrigação de fazer, pode começar de ofício. Então, é o código que vai estabelecendo, ele vai brincando ali, quando inicia por iniciativa da parte ou quando inicia oficialmente. Vamos notar essa diferençazinha? Vamos lá. Cumprimento de sentença. Satisfação do direito. Vai, anota aí, bora. Vou te dar os artigos aqui. Cumprimento de sentença. Satisfação do direito. Aí vamos botar os dois casos, vamos botar exemplo. Vamos lá. Sentença que condena Sobral pagar R$5 a Samaine. Sentença que condena Sobral pagar R$5 a Samaine. Ó, para quem não sabe, Samaine é Samai, com acento I, ne, tá? Ou bota só Sama, né? Fica mais fácil.
Aí vamos lá. Você põe assim, artigo 523 do CPC. 523. Aí você põe assim, entre aspas, 3 pontinhos, que eu vou fazer uma citação do artigo, entendeu? Põe assim, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a, põe em caixa alta, requerimento do exequente. 3 pontinhos, fecha aspas. Far-se-á a requerimento do exequente. Foi? Agora põe assim, sentença condena Sobral a Samaini, perdão, sentença condena Sobral a lecionar 10 aulas para Samaini. Obrigação de fazer. Sentença condena Sobral a lecionar 10 aulas para Samaini. Obrigação de fazer. Aí põe artigo 536 do CPC. Artigo 536 do CPC. Aí, mesmo esquema. Entre aspas, 3 pontinhos. Aí você põe, o juiz poderá, vírgula, caixa alta, de ofício ou a requerimento, olha a diferença aí. De ofício ou a requerimento. Aí, ó, presta atenção, eu vou omitir mais uma parte do artigo. Abre parênteses, 3 pontinhos, fecha parênteses. Estou omitindo mais uma parte, vou continuar. Entendeu o que eu falei? Põe assim, determinar as medidas necessárias. Determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Aí, olha só. Cara, vai ficar top agora no teu caderno aí. Volta aqui agora no artigo 2º. Olha como é que te leu aqui o artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte, inércia. E se desenvolve por impulso oficial. Salvo as exceções previstas em lei. Tá. E quando, por exemplo, o Código trabalha isso de forma distinta? Olha aí no teu caderno. Obrigação de pagar e obrigação de fazer. Na obrigação de pagar, está dizendo que é a requerimento. E na obrigação de fazer, está dizendo que é de ofício ou a requerimento. O que que eu faria? Envolveria um, envolveria o outro e puxava uma seta. Para mostrar a comparação dos dois. O código é que vai trabalhar com essa gracinha aqui. Dizendo quando vai seguir a regra geral e quando ele quer de ofício direto. Ou quando tem que ser requerimento. Fala. Como é que é? Não, necessariamente. Cara, mas porque eu posso fazer algumas consultas. Mas tá ruim o sinal? Tá oscilando. Mas tá cheio aqui, velho. Deixa eu ver se tem uma coisa aberta aqui, atrapalhando. Tô fechando tudo aqui, peraí. De repente, melhora agora. Foi? Tá, para. O terceiro a gente vai gastar mais um tempinho nele, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Volta no primeiro e lê comigo o primeiro e o segundo. Básico, ó. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse Código. Parâmetro de interpretação do CPC, Constituição de 88. O processo começa por iniciativa da parte, o que é isso? Inércia, e se desenvolve por impulso oficial. É sempre assim? Não, porque ele fala salvo exceções previstas em lei. E tem exceção prevista no próprio Código? Sim. É a diferença da obrigação de pagar para a obrigação de fazer. Porque a obrigação de pagar depende de requerimento do credor. Já a obrigação de fazer pode ser de ofício ou a requerimento. Olha para mim. Não olha agora o material. Não olha o material. Qual é o parâmetro de interpretação do CPC? Constituição de 88. O processo inicia por iniciativa da parte. Princípio da inércia. Mas e se desenvolve por o quê? Impulso oficial. É sempre assim? O próprio Código prevê exceções? A diferença na obrigação de pagar e na obrigação de fazer. Porque a obrigação de pagar tem que ser via o quê? Requerimento do credor. Agora, já a obrigação de fazer pode ser de ofício ou a requerimento. É difícil, gente. Terceiro, bora. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Anota. Inafastabilidade do controle jurisdicional. Inafastabilidade do controle jurisdicional. Esse é um princípio que estuda lá em direito constitucional, né? E agora veio aqui no CPC. É a mesma coisa, Sobral? É a mesma coisa. Quando eu falo em ameaça a direito, eu tenho uma tutela preventiva ou repressiva? Preventiva. Quando eu falo em lesão a direito, eu tenho uma tutela o quê? Repressiva. Preventiva, prevenir o problema. Repressiva, consertar o problema. Ok? O parágrafo primeiro ele fala, é permitida a arbitragem na forma da lei. Esse na forma da lei, puxa uma setinha e bota Lei 9.307. Lei 9.307 de 1996. Aqui você que já assistiu às aulas lá de processo de trabalho vai ajudar um pouquinho, né? Porque vamos lá. Quando você fala em arbitragem, você tem uma autocomposição ou heterocomposição? Heterocomposição. Porque na autocomposição, a solução vem das próprias partes. Na heterocomposição, a solução vem de um terceiro. Vamos lá. A jurisdição é uma autocomposição ou heterocomposição? Heterocomposição. Porque autor e réu, a solução vem do juiz. É a mesma coisa da arbitragem? Sim. Você tem as partes, submete a um árbitro, que é de livre escolha das partes. Então, ou seja, a arbitragem parece bastante com a jurisdição? Sim, porque também é uma forma de heterocomposição. Heterocomposição, a solução do litígio vem de um terceiro. Então, o que eu quero deixar anotado aqui? Tanto a arbitragem quanto a jurisdição são formas de heterocomposição, naquela em que a solução vem de um terceiro. E quem é esse terceiro aqui? Um árbitro escolhido pelas partes. Vamos anotar? Então, tanto a arbitragem quanto a jurisdição são formas de heterocomposição. Tanto a arbitragem quanto a jurisdição são formas de heterocomposição. Ou seja, a solução do conflito é imposta por um terceiro. A solução do conflito é imposta por um terceiro.
O parágrafo 2º a gente vai interpretar à luz do parágrafo 3º. Porque vamos lá, gente, olha aqui, vem cá. Quando você tem jurisdição, pensa comigo, olha o que eu vou te falar agora, tem que raciocinar com calma. Jurisdição e arbitragem, na minha cabeça, são coisas muito parecidas. Só que a jurisdição é exercida pelo Estado juiz e a arbitragem é exercida por um terceiro. Tanto que, aquela sentença arbitral, se a parte não cumprir voluntariamente, cara, vou dar um exemplo simples aqui. Arbitragem é bom, por exemplo, entre grandes empresas. Vou dar um exemplo simples. Tem droga raia aqui em BH, não tem? Droga raia, né? Aí, sei lá, vou pegar um laboratório qualquer aqui, Roche, beleza? Aí vamos dizer que a droga raia tem um contrato, cara, de 10 milhões de reais com a Roche, para fornecimento de tantos medicamentos por mês, certo? E a Roche não está cumprindo esse contrato, não está fornecendo os medicamentos. O que gera um prejuízo para a raia, por quê? Porque os clientes vão até a farmácia, não encontram a medicação, o que o cara faz? Vai na farmácia da esquina. Uma hora, tem uma cada esquina, ele vai na da esquina. A droga raia, a rede raia, sabe que se for submeter ao Poder Judiciário, hoje no Brasil, solução judiciária rápida ou demorada, gente? Demora, porra, demora pra cacete. Então o que é mais fácil? É mais fácil chamar um árbitro para poder resolver o conflito entre as partes. Eu te pergunto, esse árbitro, ele está preocupado em fazer consenso entre as partes ou está preocupado em dar uma decisão? Não, uma decisão. Não tem solução consensual aqui. Não vai ser nem a vontade da raia ou, de repente, nem a vontade da Roche. Vai ser a vontade de quem? Do árbitro. Ele é o juiz ali da história. Então, perceba que a arbitragem e a jurisdição, elas não são necessariamente formas de solução consensual, onde você tem um terceiro que afasta a vontade das partes e impõe a decisão. A decisão é essa. Diferente quando, por exemplo, você faz uma conciliação ou você faz uma mediação, que já são formas de solução o quê? Consensual. Então, o que eu estou querendo te mostrar? Eu posso dizer que jurisdição e arbitragem são formas de solução consensual? Não. Porque o Estado juiz ou o árbitro vem e impõe uma decisão. Eu não estou querendo dizer que não possa ter uma solução consensual no meio de um processo. Claro que pode. Estou lá exercendo a jurisdição, o processo está correndo, no meio do processo surge um acordo, isso é possível que aconteça. Mas olha que quando o Estado juiz impõe a decisão, ele impõe a força. Quando o árbitro impõe a decisão, ele impõe a decisão, e se a decisão não for cumprida, você vai executar onde? No judiciário, ok? Então, olha aqui embaixo agora. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual. Olha que interessante. Ele me traz inicialmente forma de solução impositiva, que é a jurisdição e a arbitragem, e depois agora ele fala de forma de solução consensual. Parágrafo 3º, quem são? Marca a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por quem? Juízes, advogados, defensores públicos e membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. Isso aqui nada mais é do que o CPC tirando cola da CLT. Porque no processo do trabalho, nós podemos conciliar quando, gente, no processo? A qualquer tempo. Trouxe essa lógica lá do processo do trabalho, o irmãozinho capenga, né? Mas inspirando o CPC aqui, de trazer a regra da conciliação. Só que para fins de prova, a gente vai ter mais frente falar sobre isso, existe no CPC uma diferença entre o conceito de conciliação e mediação. Samba, salvo engano, o artigo 165. Dá uma olhada para mim, por favor. Parágrafos 1º e 2º, talvez. Vê aí se não é o 165. Aí o parágrafo 1º vai falar o que é conciliação, o parágrafo 2º vai falar o que é mediação. Lê para mim o parágrafo 1º, Samba, por favor. A composição e a organização dos centros serão definidas... Não é esse, então deve ser o 2º. O conciliador, o mediador... É que fala quando tem vínculo e não tem vínculo antes. Não é isso não? Então, peraí. É o 2º. Então lê o 2º aí, por favor. Que fala que a conciliação sugere... Não sei, lê aí para mim. O conciliador que atuará preferencialmente em casos em que não houver vínculo anterior... O conciliador que atuará preferencialmente em casos em que não houver vínculo anterior... Entre as partes... Poderá sugerir... Soluções para o litígio... Sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então, vamos lá. Gente, acidente de trânsito. Não tem nenhum vínculo entre as partes anteriores. O carro da frente, ele quer receber 10 mil reais de indenização. O cara que bateu atrás até falou, olha, tudo bem, eu tenho que pagar, mas eu tenho que pagar 10 mil. Isso aí custa 2 mil.
O que o conciliador faz? Ele fala, nenhum nem outro, ele sugere 5.000. Ele entra com uma sugestão, é o cara que faz o famoso meio do caminho. Só que quando você vai no mediador, a história é um pouquinho diferente. Vai no parágrafo 3º. O mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo. O mediador que atuará preferencialmente nos casos em que já houver vínculo, vai. Anterior entre as partes. Auxiliará. Os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Perceba, no parágrafo 3º ele falou uma coisa de, como é que a expressão do parágrafo 2º, propor uma o quê? Como é que ele fala lá? Poderá sugerir. Ele fala sugerir uma o quê? Soluções para o litígio. Ou seja, o mediador ele sugere solução para o litígio? O mediador? Não. O conciliador? Sim. Vamos entender a razão de ser disso aqui? Vamos lá. Sobral e Mariana querem se separar. Sobral quer ficar com a guarda da Manu. E Sobral quer levar todo o patrimônio. A Mariana fala, eu não quero dinheiro nenhum. Eu não quero mais saber de você. Eu só quero minha filha. Então, um quer uma coisa, o outro quer outra. Se fosse uma conciliação, ele via apresentar a proposta no meio do caminhão. Vamos fazer o seguinte, em vez do patrimônio ficar todo Sobral, divide meio a meio. E em vez de ficar a guarda com o outro, vamos fazer guarda compartilhada. Ele propõe um meio do caminho. O mediador, a função dele não seria essa. Ele não atua na solução direta, ele quer atuar na causa. Ele vai perguntar assim, por que vocês querem se separar? Ah, porque o Sobral trabalha demais, fica viajando o tempo inteiro. Ele vai para Manaus, vai para Belém, vai para Fortaleza, vive em BH. Eu não aguento mais essa vida. E você, Sobral, o que você tem a dizer? Pô, essa mulher é chata pra cacete, pô, vive reclamando que eu tô viajando. Mas será, Sobral, que você não percebe que ela sente sua falta? Você a ama? É, eu a amo. E você, Mariana? Será que você não percebe que ele está fazendo pelo bem da família? Que ele faz isso pelo bem de você e da Manuela? É, eu percebo. Então, reflitam sobre essa situação. Sobral olha para Mariana. Mariana olha para Sobral. Entendeu? O mediador, ele atua na causa. Ele provoca você, como existe um vínculo prévio, ele provoca você a entender o que surgiu o conflito, para que as próprias partes cheguem ao consenso. Enquanto o conciliador, ele fala, não, peraí, não tem vínculo prévio, vamos propor a solução para poder encerrar essa história aqui. Então, o que eu vou pedir agora? Quando a gente falar agora aqui, eu vou tratar mais na frente só desse capítulo aí, porque esse capítulo é enorme e ele foi bem prestigiado pelo CPC. Por enquanto, eu só quero a ideia básica de que o conciliador ele atua preferencialmente em causas em que não há vínculo prévio, exemplo seria o acidente de trânsito, e que o mediador ele atua em causas em que há vínculo prévio, por exemplo, numa ação de divórcio. E que o conciliador, como é que está aí, Samba? Ele sugere uma solução para o conflito. Vamos anotar essa historinha? Vamos lá? É 165, parágrafo 2º e 3º, não é isso? Então vamos lá. Onde está? Conciliação você bota 165, parágrafo 2º. E onde está mediação, você coloca 165, parágrafo 3º. Aí, agora vamos abrir e vamos comparar os dois. Você vai botar conciliador, preferencialmente quando o quê? Não houver vínculo prévio. Conciliador, preferencialmente quando não houver vínculo prévio entre as partes. Exemplo, acidente de trânsito. Conciliador, preferencialmente quando não houver vínculo prévio entre as partes. Exemplo, acidente de trânsito. Mediador, preferencialmente quando houver vínculo prévio entre as partes. Preferencialmente quando houver vínculo prévio. Tá, então essa é... Fala, Mário.
Não, vamos lá, vou te dar um terceiro exemplo aqui. Não, vou te dar um terceiro exemplo. Aí você vai me dizer o que é. Sobral e Elisa, há cerca de um ano, depois de ser Emiliano, são sócios lá no Papo Concurso. Sobral é o coordenador pedagógico, Elisa é diretora operacional. Beleza? Tá bom. E aí, um belo dia, que não aconteça, Sobral e Elisa começam a entrar em conflito. E aí a Elisa fala assim, essa sociedade não dá mais certo. E o Sobral fala, é verdade, a sociedade não dá mais certo. Então vamos acabar, vamos acabar. Mas o Sobral fala, é tudo meu. Fui eu que criei. Ela fala, não, foi você que criou, mas quem administrou essa bagaça aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, fui eu. E é verdade. Então eu quero tanto. E o Sobral fala, eu que quero tanto. Eu te pergunto, nesse caso aqui, conciliação ou mediação? Mediação. Eu tenho um ano de vínculo com a Elisa. Então, o vínculo é necessariamente familiar? Não. Quer um exemplo? Societário. Bota outro aí. Vínculo de sócio. Tá claro o exemplo? Tá, aí vamos lá. Vamos voltar pro caderninho. Você botou que conciliação é preferencialmente quando não tem vínculo prévio, exemplo, acidente de trânsito. Você botou que mediação é quando preferencialmente houver vínculo prévio, exemplo, divórcio. Tá. Agora vamos lá. Atuação do conciliador e atuação do mediador. Anota aí, vai. Atuação do conciliador. Sugere solução para o litígio. O conciliador sugere solução para o litígio. Eu gosto de usar linguagem simples. Vamos lá. No acidente de trânsito, o carro da frente quer 10 mil e o carro de trás só quer pagar 2. Vai, anota. No acidente de trânsito, o carro da frente quer 10 mil de indenização, o carro de trás só quer pagar 2 mil. Vem o conciliador e sugere 5. 5 mil está resolvido. Vem o conciliador e sugere 5. Foi? Então, atuação do conciliador. Sugerir uma solução para o conflito. Tá, atuação do mediador agora, gente. Eu quero letra do código. Vamos lá no 65, parágrafo 3º. Ele sugere solução? Não. O que ele faz? Auxilia a compreensão das questões e dos interesses em conflito. Anota. Bora. Essa é a atuação do mediador. Auxilia a compreensão. Bora. Auxilia a compreensão das questões e interesses em conflito. De modo que, vírgula, pelo restabelecimento da comunicação, de modo que, vírgula, pelo restabelecimento da comunicação, as próprias partes identifiquem soluções consensuais. As próprias partes identifiquem soluções consensuais. E aí você vai anotar o exemplo e nunca mais vai esquecer. Consensuais. Nossa, eu me sinto até constrangido botar um divórcio meio da Mariana no caderno, né? Mas é porque é tão... que não aconteça nunca, porra. Mas não vai acontecer não. Deve... Não, eu me garanto. Olha que eu posso queimar minha língua. Não, vou me garantir, vamos lá. Confio no amor que eu tenho pra aquela comprida lá. Bota aí. Não, outro casal. Não. Pensando bem, não quero não.
João e Maria querem se separar. Tem um filho menor chamado Mário. João quer todo o patrimônio. Eu falei João e Maria, né? Maria quer a guarda exclusiva de Mário. O que faz o mediador? Aqui, ó. Propõe dividir o patrimônio e a guarda compartilhada? Põe assim, propõe dividir o patrimônio e guarda compartilhada? Sim ou não? Não, não propõe não. Não. Ele pergunta ao casal: o motivo da separação. Com isso, restabelece a comunicação entre os dois. Para que João e Maria, vírgula, por exemplo, vírgula, para que João e Maria, vírgula, como é que eu botei? Para que João e Maria chegue ao consenso. Não, como é que eu ditei? Para que João e Maria, por exemplo, vírgula, cheguem ao consenso de que se amam. Ah, bota o coração no caderno agora, vai. E querem ficar juntos para sempre. Pô, não, Mário, porra. Se o casal quer ficar junto, tu vai no pacote, né, parceiro? Porra. Vai, e o Máriozinho cresça no ambiente feliz. Bota assim. Filho, bora revisar tudo. Pra gente poder tomar um café. Eu acho que aquele quadro ali a gente consegue revisar sem olhar. Então eu vou na maciota, vou devagarinho. Não, faz o seguinte. Eu vou te dar 2 minutos. 1 minuto, na verdade, porque são 8h12. Pra você decorar do primeiro ao terceiro. Vai, lê aí, rapidinho. Ensina isso. Do primeiro ao terceiro. Quê? É. A meta é fazer o que ninguém fez até hoje. É isso aí. Vamos lá, lê aí. Deu. Adalto, chega aí. Vamos lá, vamos tentar. Vamos formar um país? Quantos elementos? Quais são? Povo, território, governo soberano. Criamos o país.
Só que agora eu preciso de que nesse país inicialmente? Regras. Depois, com base nas regras, eu preciso de alguém para administrar. E se surgir algum conflito, tem que ter alguém para julgar. Logo, quais serão as 3 funções estatais? Legislativo, executivo e judiciário. Cada poder tem suas funções típicas e suas funções atípicas. A função típica do legislativo é basicamente legislar, a do executivo é administrar e a do judiciário julgar. Mas o legislativo também exerce função administrativa, quando ele faz, por exemplo, concurso público. Mas o legislativo exerce, por exemplo, função de julgamento, quando qual órgão? Senado Federal julga quem? Presidente da República por o quê? Crime de responsabilidade. Mas o Poder Executivo exerce função de julgamento quando ele julga um processo administrativo disciplinar em relação aos seus servidores. Ele também exerce função normativa quando ele edita, por exemplo, um decreto que complementa uma lei. O Poder Judiciário exerce função administrativa quando faz, por exemplo, concurso público. E exerce também função normativa quando os tribunais elaboram os seus regimentos internos. Beleza. Então quer dizer que a função de julgamento não aparece só no âmbito do Poder Judiciário, certo? Mas quem exerce jurisdição é o Judiciário, certo? Porque 2 características básicas da jurisdição, uma é que ela tem o atributo da definitividade e outro da inércia. Definitividade, porque forma a famosa o quê? Coisa julgada, que acontece lá na decisão administrativa. Porque aquela decisão administrativa eu posso impugnar no âmbito judicial, e uma vez que eu forme a coisa julgada em âmbito judicial, eu posso impugnar onde? Em lugar nenhum. Só que essa coisa julgada, ela sempre vai ter esse atributo da definitividade? Porque a coisa julgada pode ser de quantos tipos? Pode ser o quê? Formal ou material. Formal vai ser quando resolve o mérito? Quando não resolve o mérito. E a material quando você o quê? Resolve o mérito. Quando eu falo em inércia, é porque eu preciso provocar o judiciário para poder começar o processo. E também para dar andamento ao processo? Não, porque ele se desenvolve por o quê? Impulso oficial. Beleza, ok. Eu posso dizer que a função de jurisdição hoje se limita apenas a dizer o direito? Além de dizer o direito, ela tem que também o quê? Satisfazer o direito. Beleza. Tá bom, essa jurisdição, que é a função estatal de dizer o direito com atividade satisfativa, ela é provocada por meio de um direito exercido por você. Que direito é esse? De ação. Então, o seu direito de ação provoca a jurisdição. Só que quando você provoca a jurisdição, você tem um caminhozinho para seguir, um instrumento que você utiliza para poder percorrer todo esse caminho e chegar a alguém dizer o direito, que é o processo. Então, por meio do direito de ação, você provoca a jurisdição e esse direito de ação vai se desenvolver por meio do processo. Formei o triângulo, jurisdição, ação e processo. Beleza, ali foi. Continua comigo. Qual o documento que eu vou utilizar como referência para interpretar o CPC? A Constituição Federal. O processo inicia por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Sempre assim? Então, exceções do próprio CPC? Por exemplo, quando eu tenho uma obrigação de pagar e uma obrigação de fazer. Obrigação de pagar é de ofício ou a requerimento? Não! Obrigação de pagar é só a requerimento, enquanto a obrigação de fazer pode ser de ofício ou a requerimento. Beleza. Não se excluirá da apreciação jurisdicional o quê? Ameaça ou lesão a direito. Que princípio é esse? Inafastabilidade do controle jurisdicional. Quando eu falo em ameaça, é uma tutela preventiva. Quando eu falo em lesão, uma tutela repressiva. É permitida que forma de heterocomposição além da jurisdição? A arbitragem. Porque a solução aqui também vem por um terceiro? Essa é uma forma consensual de solução do conflito? Não, ela vem por imposição também de um terceiro. Em termos de formas consensuais, eu tenho basicamente 2. Mediação e conciliação, além de outras formas, que devem ser estimuladas no âmbito do CPC. E esse estímulo, a conciliação e mediação, tem que ser estimulado por quem? Juízes, advogados, defensores públicos e membros do MP. Qual forma de solução consensual? Preferencialmente, eu tenho vínculo prévio entre as partes. Eu uso o quê? Conciliação ou mediação? Mediação, porque na conciliação é quando eu preferencialmente o quê? Não tenho vínculo prévio. Qual foi o exemplo que eu te dei? Acidente de trânsito. E no caso do vínculo prévio, qual foi o exemplo que eu te dei? Divórcio, beleza. Quando eu falo em conciliação, o conciliador, ele apresenta uma proposta de solução? Ele apresenta uma proposta de solução? Sim, ele sugere. Mas ele impõe? Não. E quando eu tenho mediação, ele também sugere uma proposta? Quando eu tenho mediação, qual é a conduta que ele vai tomar naquele caso? Identificar a causa do problema, para que quem chegue à solução consensual, as próprias partes. Vamos tomar um café.